Boa noite para todo mundo que está participando aqui desse evento dos 15 anos da Intercop. É, é realmente para mim uma pena não poder estar participando ao vivo junto com vocês desse espaço. Eu gostaria muito de estar aí para trocar, para conversar, para rememorar, né? Toda essa trajetória com outras pessoas que fizeram parte, inclusive, dessa trajetória e que eu não tive a possibilidade de conhecer. Vou começar me apresentando, né? Eu sou Bruna Mendes, atualmente eu sou docente aqui na Universidade Federal do ABC, coordeno um núcleo de estudos de gênero. É, e fui convidada pela Raquel, queria agradecer o convite para estar aqui, porque eu fui assessora da Intercop entre os anos de 2017, final de 2017 até mais ou menos agosto de 2018, antes de eu vir para cá. Então, foi um período curto, mas que para mim foi muito significativo e que eu acho também que demarcou um momento muito importante na trajetória da Intercop, né? Então, e aí já começo a contar um pouco de como foi esse período. Quando eu entrei na Intercop, no final do ano de 2017, a Intercop estava vindo de um período de estar um tanto quanto estagnada. Havia até alguma assessoria contratada no período anterior, nos últimos 1 ou 2 anos, eu não me lembro exatamente. Aliás, algumas coisas me vão falhar na memória da época, então vocês me perdoem. Mas a Pró-Reitoria de Extensão da Unifei estava fazendo um esforço de de resgatar a Intercop e uma ação mais efetiva da incubadora, que estava, como eu estava dizendo, um tanto quanto parada, né? E aí a Pró-Reitoria de Extensão estava nesse movimento de retomada e muito próxima nesse momento da história da Intercop, a Incite, que é a agência, né, que trabalha com inovação, com incubação de empresas, né? E aí houve um grande processo seletivo, inclusive foi o processo seletivo onde eu e Tairine entramos juntas, né? Eu atuei primeiro, depois a Tairine entrou. E aí ali havia essa intenção, né? Então, quando eu cheguei, estava tudo um pouco, os elos, inclusive com os grupos, estavam um pouco distanciados, a incubadora não tinha uma equipe certa, a incubadora estava no momento de não ter também um lugar exato para trabalhar, né? Tanto é que quando eu entro, eu vou para o prédio central da Unifei, lá no centro da cidade, onde a Incite estava instalada, e ali tem uma sala que eles destinam para a Intercop, né? E aí a sala que é da Intercop, que fica no campus, ela estava num processo de transição, assim, estavam, tipo, era da incubadora, mas o prédio ia virar não sei o quê, então não podia usar, tava um momento, assim, um pouco difícil nesse sentido, assim, foi até uma das coisas que a gente foi tentando aos poucos resgatar, mas que acho que aí Tairine conta mais, que acho que foi no momento que Tairine chegou em que isso realmente, que esse espaço e lugar foi realmente reocupado, né, pela Intercop. Mas enfim, nesse período, final de 2017 2018, a gente estava trabalhando junto com a Cari e junto com a Artes da Terra, né? Então foram os processos de incubação que eu comecei a retomar, e aí eu consegui escrever o edital para a própria Pró-Reitoria de Extensão, então aí começamos a refazer uma equipe, né? Entraram algumas pessoas bolsistas, entrou a Aline, entrou o Ian, e entraram algumas outras pessoas que começaram a atuar como voluntárias. Acho que no começo de 2018, no primeiro semestre de 2018, a gente devia estar com umas 7, 8 pessoas atuando na incubadora, entre voluntários e bolsistas. Eu nem vou tentar resgatar o nome de todo mundo, porque possivelmente eu vou errar. E a gente também retomou um processo de reestabelecer articulações que eram importantes, né? E criar novas também. Então, naquele momento, por exemplo, a Cari estava fazendo parte de um projeto grande que estava sendo financiado pela Danone, que estava trabalhando com catadores em diferentes lugares aqui do Sudeste, estava fazendo parte da rede de catadores do sul de Minas. A gente se envolveu muito com isso, foi uma frente de ação que foi muito importante naquele período, né? O Éder, que depois veio a estudar no DETEX, era
a pessoa que atuava na região pela rede, e aí a gente fez um trabalho intensivo nessa época de aproximação com essa rede. A gente também articulou naquele momento alguns parceiros e parceiras que trabalhavam com catadores no município e tentamos começar a organizar um grupo para pensar ações mais conjuntas nesse sentido. E com a Artes da Terra a gente trabalhou especialmente fortalecendo a questão da feira, né, de artesanato, e havia uma disputa que estava sempre colocada, que era a questão da localização da feira, né, e de uma tentativa de negociação com a prefeitura para que elas pudessem ir para um lugar mais central, né? Uma disputa que não se efetivou, né? E aí, falando em prefeitura, essa foi uma das questões, né? A gente tem do período, assim, na tentativa de estabelecer diferentes parcerias em diferentes lugares da prefeitura, assim, esse era um trabalho de ação, um lugar de atuação bem importante, né? Então, com a Acari, por exemplo, naquele momento a gente estava disputando para que aquilo que se conseguiu se ganhar em termos de políticas públicas para que as cooperativas de catadores fossem contratados pela prefeitura para fazer o serviço, né, de que a prefeitura se responsabilizasse por isso, apesar do contrato já existir, a gente ficou um tempo bom numa briga para que esse contrato fosse efetivado. E do que eu me lembro, naquele momento ele não chegou a ser, ou seja, a Acari não chegou a receber nenhuma das parcelas do contrato que estava firmado com a prefeitura para receber isso. Mas e essa, eu não sei em que pé que isso ficou depois, em que pé que isso está hoje, mas me parece que segue sendo uma frente de atuação muito importante, assim, especialmente no campo dos catadores e catadoras, essa coisa da prefeitura assumir lugar, né, nesse processo, mas e também e como essa coisa de estar em rede, de estar na rede sul de Minas foi importante para a Acari naquele momento. E aí uma outra coisa que aconteceu nesse período, naquele momento da história, foi que a gente trabalhou para conseguir renovar o contrato que existe com a prefeitura e que mantém a contratação de uma assessoria técnica de economia solidária para a Intecop, né? Então, naquele momento, o contrato passou por uma renovação e uma renovação que muda um pouco da cara anterior que tinha, porque aí um contrato que passa a ser dividido entre Intecop e Incit, né? O contrato anterior não deixava isso explícito, isso foi uma coisa que foi se tecendo entre Unifei e prefeitura, e aí sai o novo contrato, que aí quando Tairine já entra nesse novo contrato, e é com essa parceria já fincada, estabelecida entre Incit, Intecop e prefeitura, né? Mas foi uma conquista importante da época, houve uma tensão, a gente não sabia se isso seria possível de acontecer, mas se efetivou esse processo. Uma outra parceria importante que a gente estabeleceu na época, que a gente tentou fortalecer na época, foi com o Núcleo Travessia, né, que é da Unifei, que trabalha com a agricultura familiar na região. Então a gente fez um movimento de se aproximar do núcleo. Atualmente eu faço parte do núcleo, Tairine também fazia parte do núcleo na época. A gente chegou a começar a acompanhar a Associação de Pequenos APRIR, né, de produtores rurais da região, onde tinha um dos grupos que era da Peroba, que acompanhava, que fazia parte, que era com quem a gente tinha uma relação mais próxima. Mas esse acompanhamento da APRIR foi algo que não deslanchou, digamos, que não se fortaleceu tanto naquele período, naquele momento da história. Não sei como isso seguiu, mas essa parceria com o Núcleo Travessia foi muito importante, né? E aí eu não queria me alongar, e acho que queria, inclusive, aproveitar esse gancho de pensar a importância que foi a parceria com o Núcleo Travessia nesse momento, para falar da importância que eu vejo que a Intecop tem no contexto da Unifei, que ações como Travessia também tem, né? São ações que eu entendo que ainda ocupam, infelizmente, um lugar marginal dentro da política institucional da Unifei, né? E aí falo a partir do momento em que eu acompanhei, assim, né?
via um processo de algumas pessoas interessadas em fortalecer, em fazer a Intercop existir, em garantir recursos, etc., mas num lugar ainda frágil e incipiente, assim, um lugar ainda de pouca percepção da importância e da centralidade que ações de extensão, trabalhando no município, com economia solidária, com agricultura familiar, com a organização de catadores e catadoras, com pensar o desenvolvimento local a partir das ações autogeridas pelos trabalhadores e trabalhadoras, como era difícil disputar para que isso tivesse um lugar central dentro da organização da universidade, né? A gente sabe que isso acontece em muitos lugares, mas eu tenho acho que a Unifei, especialmente por ser uma universidade que está bastante voltada para os campos das engenharias, e eu não falei na apresentação, mas eu faço parte de uma rede de engenharia popular, né? Então tenho uma atuação no campo da engenharia, e me parece que a engenharia é uma área profissional central e importante, mas é muito recorrente que dentro dessas áreas a gente tenha que disputar para que se vislumbre a possibilidade política de construção a partir dos grupos populares, a partir daquilo que são as demandas concretas da massa da população, né? E a gente se fecha, a gente, universidade, muitas vezes, centra seu foco, suas energias, suas atenções sobre projetos que não necessariamente se atentam a isso, né? Que não necessariamente entendem a importância de construir a universidade a partir daí, a partir de uma extensão que seja engajada, que seja envolvida com a luta popular, né? Então, me parece que é muito importante para a equipe que está agora. Eu fico muito contente, na verdade, de saber que depois do período que eu saí, a Tairine seguiu com um processo que eu acompanhei minimamente mais de perto, mas e que foi muito significativo para a trajetória da incubadora também. Fiquei contente de saber quando a Raquel estava tomando parte, que a incubadora ainda está caminhando, que está dando seus passos, né? Então, a gente vem de uma temporada de alguns anos para cá conseguindo manter, né, essa frequência de atuação da incubadora, próxima dos grupos também. E acho que isso é muito significativo, muito importante, né? Porque a gente sabe que com a escassez de recursos, com as dificuldades políticas e econômicas, é muito comum que as incubadoras se desestruturem e aí as universidades abram mão de garantir a sua estrutura, né? Então, acho que eu diria para a equipe de agora que bom que vocês estão aí e relembrar da importância de garantir a permanência disso, né? De procurar os caminhos para que isso se mantenha, se sustente. E relembrar, né, que gestão da universidade e a prefeitura da cidade tem um papel importante em garantir que isso aconteça, né? Então, acho que eu já falei até demais, mas queria só terminar dando os parabéns a esses 15 anos da Intercop e desejando realmente vida longa à Intercop aí na Unifei, que cada vez mais se fortaleçam os laços e os elos políticos que possam garantir que essa caminhada siga por muito tempo. E agradecer mais uma vez o convite para estar aqui com vocês.